Se você acha que a franquia Evil Dead já tinha explorado todos os limites do desconforto, a morte do demônio em chamas chega para provar que o inferno sempre pode ganhar um novo capítulo. E a abertura desse filme é uma verdadeira aula de como prender o espectador logo nos minutos iniciais. O roteiro encontra uma saída brilhante ao resgatar o contexto do longa-metragem anterior, usando aquele final em aberto de maneira estratégica para pescar o gancho ideal e arremessar a audiência de cabeça em uma atmosfera sufocante. Eu particularmente me senti hipnotizado e preso à tela. A direção demonstra uma competência cirúrgica ao construir uma tensão latente que nos segura firmemente na poltrona, entregando exatamente aquele terror visceral, claustrofóbico e urgente que se tornou a assinatura da marca sem desperdiçar um único segundo com enrolação. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo ao canal Órbita em Saturno e vamos analisar o filme A Morte do Demônio em Chamas. Mas se você não viu o filme 1 e 2, tem uma análise desses dois filmes aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês conferir. Vamos para o vídeo. Mas o que começa como um soco no estômago logo se transforma em um quebra-cabeça intrigante. Assim que superamos o impacto inicial na história se estabelece, percebo que a trama começa a sofrer com uma fragmentação, ramificando-se em vários segmentos diferentes. Essa oscilação repetida de ritmo e foco no primeiro ato me causou uma certa dúvida sobre os rumos do filme e se conseguiria manter o fôlego. Felizmente, essa desconfiança diminui quando notamos que os realizadores acharam uma maneira muito perspicaz de ligar o universo clássico do segundo filme da franquia a esse novo capítulo. Essa ponte mitológica se dá pelo novo hospedeiro da entidade, o jovem Will, que supostamente é neto daquele homem que registrou as fitas dos áudios originais que ouvimos lá no segundo filme. A partir desse ponto, o caos absoluto se instala, a possessão se consolida rapidamente porque Will atropela a antiga possessora do demônio, fazendo assim a entidade passar para o corpo de Will logo nos minutos iniciais do filme. Quando a história finalmente se desloca o seu eixo para o cenário principal da casa isolada, somos apresentados ao núcleo familiar central e suas complexidades. A narrativa não perde tempo e já abre mostrando uma discussão pesada, uma briga intensa que ilustra a relação abusiva que o falecido Will mantinha com sua esposa, a Alice. Um recurso dramático que funciona muito bem para desenhar o desgaste psicológico e a fragilidade emocional daquele ambiente onde ela busca consolo com os sogros. É nesse exato cenário de vulnerabilidade que também somos apresentados ao irmão de Will, o Joseph. Observando atentamente as reações e a postura dele ao longo da trama, fica evidente que o personagem foi moldado deliberadamente sob o arquetípico daquele menino covarde, sem qualquer estofo emocional ou físico para tomar alguma atitude diante das adversidades, ainda mais das adversidades sobrenaturais que vão começar a cercar a família. Essa passividade irritante e essa covardia de Joseph ficam escancaradas logo em seguida. Em um dos momentos mais brutais do segundo ato, quando ele presencia a namorada, a tia, sendo impiedosamente assassinada por Edgar, que já operava como monstro da história, pois a entidade se ramificou do filho dele para ele antes de ser cremado. Mesmo estando com a arma na mão e tentando dar a oportunidade clara de reagir, o jovem entra em completo choque e não consegue puxar o gatilho. E embora eu tenha plena consciência que os disparos de arma de fogo não faria muito efeito prático como contra uma força demoníaca daquela magnitude, a paralisia e o desespero dele diante do horror saltam os olhos e geram uma forte agonia em quem está assistindo. Mas, por outro lado, um aspecto que me agradou bastante e equilibra bem essa atmosfera pesada é a figura da mãe de Susan, a Polly. Ela sofre com Alzheimer. Achei as falas dela simplesmente excelentes e muito bem escritas. A vozinha, dito tom cômico da produção, com piadas ácidas e comentários assertivos, trazendo aquele alívio cômico. Outro momento marcante da direção é a perturbadora cena ao redor da mesa de jantar, que consegue sustentar um desconforto palpável e sufocante no ar.
Edgar surge extremamente irritado e instável, exibindo hostilidade física e verbal que já denunciava o óbvio para o espectador, já que estava sob o efeito devastador da possessão, ou seja, estava completamente encapetado e pronto para o massacre. Apesar de eu receber abertamente as qualidades técnicas do filme, o design de som e o trabalho impressionantes de maquiagem da produção, preciso pontuar criticamente que existem cenas que considerei severamente exageradas, além de certas conveniências de roteiro que são muito difíceis de engolir sob uma ótica lógica. Mas é claro, se você desligar o cérebro e assistir atentamente, você vai deixar passar esse tipo de coisa. Mas pra gente que tá acostumado com o segundo filme e o primeiro filme, que na minha opinião foram ótimos filmes, para ser bastante franco na análise, houve uma sequência específica que achei em termos de coerência narrativa e fala aqui do comportamento errático de Edgar após estar totalmente possuído. Ele passa um tempo considerável e inexplicável do lado de fora da casa, rondando a janela sem nenhuma explicação lógica do porquê de estar parado ali na área externa, apenas observando de forma estática quando poderia estar, sei lá, atacando. Mas o verdadeiro ápice do absurdo e da quebra de expectativa acontece quando ele decide finalmente invadir a casa, quebrando a janela. Mas em vez de iniciar um ataque feroz e imediato para dilacerar os sobreviventes, um homem simplesmente se aproxima e beija Susan, sua esposa, na boca. E o que mais me impressiona e incomoda numa escolha de direção é que ela aceita passivamente ser beijada por aquela criatura grotesca e ensanguentada naquele instante. E não é um beijo comum. Talvez a direção quisesse fazer uma cena marcante, mas eu acho que eles erraram bastante nisso. Para piorar a quebra de tom, a cena avança e meros 5 minutos depois, a dinâmica muda da água para o vinho de forma totalmente artificial. A mesma Susan surge discutindo, gritando, brigando com Edgar, pois ele está agredindo Joseph atrás da famigerada e tão falada adaga mística necessária para os rituais e para derrotar os demônios. Essa inconsistência brutal nas relações entre eles diante do sobrenatural e a rapidez inacreditável que a situação transita entre o afeto bizarro e uma discussão de violência quebra bastante o peso da ameaça, fazendo o filme flertar perigosamente com o ridículo. No entanto, o desenvolvimento do terceiro ato deixa muito a desejar em termos de estruturas narrativas, principalmente no que diz respeito à evolução da protagonista, a Alice. Durante quase toda a projeção, eu a considerei um personagem fraca, assustada e sem iniciativa. Mas, na hora do clímax, ela sofre uma transformação abrupta, sem nenhum arco de preparação e vira uma espécie de, sei lá, de Rambo, adquirindo do nada uma força física sobre-humana e uma destreza implacável para manusear o taco e a adaga mística contra os demônios. Vale ressaltar também que tem uma parte antes disso, que o Joseph está sendo massacrado pelo pai dele, e é umas cenas muito icônicas, porque ele bate tanto naquele filho dele que parece cenas de algum anime, de Dragon Ball Z. Enfim, deixei só esse comentário aqui e vamos continuar. Essa mesma oscilação incomoda entre a expectativa construída e a realidade entregue ocorre com a grande antagonista do filme. No desfecho, quando a entidade, aquela almaga grotesca e colada do corpus do possuído, finalmente emerge do fogo, confesso que depositei uma enorme fé no potencial dele. A criatura surge visualmente imponente, assustadora e com a postura de um verdadeiro capitão do inferno, prometendo entregar um confronto final épico e desesperador. Porém, logo em seguida, a decepção é inevitável. Percebemos que o monstro não passa de uma casca vazia, e não é tudo aquilo que aparentava ser. Logo, ele é derrotado de forma extremamente rápida, tem pouquíssimo tempo de tela ativo e acaba morrendo sem oferecer a resistência física ou psicológica que todo aquele cenário apocalíptico sugeria. Mas antes disso, a suposta protagonista, Alice, já usa a adaga para derrotar a entidade presa nos corpos dos familiares do seu ex-marido. Por fim, no momento decisivo em que Alice precisa liquidar a ameaça de uma vez por todas, o filme faz uma clara e óbvia referência visual à icônica cena da motosserra de Ash Williams. Ao buscar ferramentas de alto impacto em um depósito, ela se depara com dois equipamentos distintos colocados lado a lado: a clássica e esperada motosserra e um perfurador de solo industrial. Aquele mecanismo rotativo pesado que parece um verdadeiro trem de furacão.
Para minha total surpresa, e aí sim quebrou minha expectativa, ela deixa a motosserra de lado e decide utilizar justamente o perfurador espiral para triturar o demônio, finalizando assim com a adaga no peito dele. É um encerramento que cumpre o seu papel de chocar visualmente e entregar a quantidade de gore e sangue que o fã exige, mas que coroa um filme que, na minha perspectiva geral da análise, acabou prometendo muito e entregando menos do que poderia. Para além das minhas impressões e análises sobre o roteiro e os personagens, é fundamental observar como o mercado financeiro e a crítica especializada receberam esse lançamento recente. Em termos econômicos, a produção operou de maneira muito inteligente e segura. O filme contou com um orçamento de produção estimado em meros 20 milhões de dólares, uma cifra considerada bastante moderada e de baixo risco para os padrões de Hollywood. Essa estratégia de contenção de gastos se provou certeira, já que o filme está próximo de fazer 30 milhões de dólares logo na segunda semana. No agregador de críticas do Rotten Tomatoes, o panorama estático reflete diretamente o exato misto de sensações e os pontos fortes e fracos que identifiquei na minha experiência. O filme detém uma média de aprovação de crítica especializada que flutua entre 71% e 77%. Garantindo o selo de aprovação do site, muitos apontam que o filme tenta forçar uma mensagem pesada sobre traumas de forma superficial, o que acaba tornando as reações da família inconsistente, a transformação de Alice em uma guerreira implacável algo artificial e repentino. Já o público geral demonstrou entusiasmo ligeiramente maior, garantindo uma nota de aprovação na casa dos 81%. Para os entusiastas do terror puro que foram ao cinema buscando apenas o impacto visual do sangue, sustos bem executados e os ritmos acelerados de uma montanha-russa na porção final, o filme cumpriu bem e colocou o que prometeu nos trailers. O público abraçou a carnificina descompromissada, embora uma parcela dos fãs mais puristas da franquia original tenha sentido a falta de um equilíbrio na base do roteiro. A morte do demônio em chamas, como uma experiência cinematográfica muito visceral e muito estrutural, transformando assim no terceiro filme da franquia, que deixou um gancho para um próximo filme, mas que na minha opinião foi o mais fraco dentre os três. E é isso, se você gostou dessa análise, deixe seu like, se inscreva no canal e comente qual próximo filme você queria ver aqui no canal. É isso e muito obrigado.